Sejam bem-vindos ao CartaCast. Hoje faremos a leitura da carta mensal de junho da gestora Legacy Capital. Caros investidores, o Legacy Capital B FICFIN completou seu segundo ano de atividades em junho de 2020, tendo obtido rentabilidade de 25,19%, o equivalente a 224% do CDI desde a sua criação, e 8,04% ou 173% do CDI nos últimos 12 meses. Durante o mês de junho, a volatilidade dos mercados permaneceu elevada e a recuperação dos preços de ativos diminuiu de velocidade. O dólar seguiu se apreciando contra moedas de países emergentes e as bolsas europeias e de emergentes tiveram melhor desempenho do que o S&P. No Brasil, o destaque foi a volatilidade observada na taxa de câmbio, que seguiu muito elevada. A curva de juros seguiu fechando, refletindo a postura de política monetária do Banco Central e a perspectiva de inflação abaixo da meta. Atribuição de resultado. As posições aplicadas em juros no Brasil e no México e a carteira de ações brasileiras e internacionais contribuíram favoravelmente para o resultado do fundo em junho. Já a carteira de moedas contribuiu negativamente para o resultado. O Legacy Capital B FICFIN rendeu 0,91% em junho e 2,67% em 2020, ou 152% do CDI. Desde o início de suas atividades, em julho de 2018, o rendimento foi de 25,19% ou 224% do CDI. Cenário à frente. A reabertura das economias prosseguiu em junho. Apesar de alguns repiques da doença, notadamente em alguns estados dos Estados Unidos, onde anteriormente havia pouca disseminação de casos, a perspectiva segue de prosseguimento da reabertura sem que haja retrocesso significativo no relaxamento das medidas de distanciamento e, portanto, também nos índices de mobilidade, que devem seguir apontando para a recuperação da atividade econômica. Na Europa, o controle da epidemia é quase absoluto e praticamente não foram observados novos focos ao longo do movimento de reabertura. Na Europa e nos Estados Unidos, e em acordo com o discutido acima, os dados econômicos relativos a maio e junho seguiram fortes e sugerindo uma recuperação mais rápida, em linha com o que argumentamos em nossa carta de maio. A recessão global terá sido intensa, mas muito provavelmente ela tenha se circunscrito ao primeiro semestre de 2020, tendo, assim, já se encerrado. Permanecem à frente as fragilidades econômicas e riscos tipicamente associados às recessões, como falências, desemprego e deterioração das posições fiscais dos países, especialmente os emergentes. No Brasil, os índices de mobilidade e de atividade econômica seguem melhorando à medida em que a maioria dos estados avança no relaxamento das medidas de distanciamento. Em relação à epidemia, as indicações são de estabilização dos casos e mortes no plano nacional, embora haja diferenças importantes nas condições entre as regiões. A perspectiva de recuperação mais rápida da atividade fez com que revisássemos nossa projeção de queda de PIB em 2020, de menos 9% para menos 6%. Na ausência de novas medidas restritivas ou descontrole fiscal, possibilidades que consideramos improváveis, não vemos motivo para que a demanda não se recupere de forma relativamente rápida ao longo do segundo semestre de 2020. Desta forma, os riscos a esta projeção são, majoritariamente, na direção de uma queda menor do PIB este ano. Para 2021, a continuidade da recuperação deve fazer com que o nível de atividade se aproxime do patamar observado no final de 2019. Projetamos aumento de 5% para o PIB em 2021. É importante observar o papel desempenhado pelos programas de complementação de renda do governo na dinâmica do consumo das famílias, e assim do PIB, ao longo dos anos 2020 e 2021. Na ausência do auxílio emergencial de R$ 600 distribuídos a cerca de 60 milhões de beneficiários a partir de abril, consideramos no exercício abaixo a extensão do auxílio em mais duas parcelas de 600 a partir de julho, projetaríamos que o consumo das famílias cairia 10% em 2020, ao invés dos 5% que de fato estimamos que caia. Percebam que a complementação de renda suaviza a trajetória de queda de consumo em 2020, mas contribui negativamente para a renda disponível
e também para o consumo em 2021. A chave da recuperação é, portanto, a dinâmica do mercado de trabalho, que, na ausência de efeitos permanentes sobre a demanda, deverá apresentar uma rápida recuperação ao longo dos próximos semestres. Quanto à inflação, seguimos projetando números abaixo do piso da meta em 2020, 1,3%, e 2021, 2,9%. Temos destacado a importância da manutenção do teto de gastos a partir de 2021, uma vez expirado o orçamento de guerra válido para o ano corrente. A discussão fiscal importante, nas próximas semanas, envolverá o formato e a magnitude da extensão do auxílio emergencial e também do programa Renda Brasil, que deverá consolidar os diversos auxílios à renda das classes mais vulneráveis, no âmbito do governo federal. É possível desenhar um programa eficiente e que não ameace o teto de gastos. As indicações são de que essa será a direção a ser tomada pela equipe econômica e pelo Congresso. A aprovação do marco regulatório do saneamento, concluída em junho, foi uma excelente notícia. Para os próximos meses, na ausência de discussões sobre reformas mais profundas, esperamos avanço na pauta de privatizações e regulação. O marco regulatório do gás, a autonomia do Banco Central e a discussão a respeito da privatização da Eletrobras são temas que podem ganhar tração nas próximas semanas. Como não dependem de quórum constitucional para sua aprovação, essas matérias são um bom teste para a base governamental recentemente rearticulada. Posicionamento. Seguimos com o portfólio ajustado a uma perspectiva de recuperação da atividade econômica, combinada à ausência de retrocessos significativos nos índices de mobilidade. Mantemos, assim, exposição a uma carteira de ações em índices da Bolsa no Brasil, Estados Unidos e Europa. Desenvolvimentos recentes relativos a vacinas têm se intensificado e podem contribuir adicionalmente para a melhora no ambiente para os ativos de risco. Mantemos as posições aplicadas em juros reais no Brasil, que devem seguir fechando com a descompressão do risco político e readequações do portfólio associadas ao menor nível de juros. No México, onde o cenário econômico deve seguir se deteriorando, fazendo com que o Banxico siga cortando a taxa básica, mantemos também as posições aplicadas em juros nominais. Seguimos ainda com a posição comprada em ouro, que deve seguir performando com a perspectiva de manutenção do ambiente de juros reais globais baixos. Isso é tudo, pessoal. Obrigado por escutar essa edição do CartaCast. Lembrando que o link para acessar o arquivo em PDF dessa carta está na descrição. Se você curtiu esse conteúdo, deixe seu like e nos siga nas redes sociais. Até a próxima!